Olá, alunos da Escola da Topografia. Estamos aqui dando seguimento ao curso de Georreferenciamento de Imóveis Rurais, no módulo 3. Estamos falando sobre a introdução à base legal e normativas relacionadas ao georreferenciamento de imóveis rurais. Já falamos sobre a primeira edição da norma técnica, a segunda edição e a terceira. Iremos falar agora sobre o Manual de Limite e Confrontação publicado pelo INCRA. Esse manual foi publicado na data de 23/8/2013 e é um manual que auxilia no trabalho de campo relacionado ao georreferenciamento. Começando aqui, o manual nos traz algumas definições. As definições que irão ser faladas a seguir deverão ser adotadas no âmbito deste manual. Linha ideal é uma linha reta imaginária que é apenas idealizada, mas não está associada diretamente a nenhum elemento físico. Ou seja, essa linha ideal, ela apenas liga um ponto ao outro, mas não quer dizer que ela esteja representando algum elemento físico. Corpos d'água, acúmulo significativo de água, tais como lagos ou lagoas. Cursos d'água, águas correntes, tais como rios, córregos ou riachos. Temos também canal, é a espécie de vala escavada artificialmente para a passagem da água. Elementos físicos. A norma define como elementos físicos objetos que caracterizem em campo os limites entre imóveis. Lembrando que esses elementos físicos podem ser naturais ou artificiais e que esses elementos, de certa forma, representam os limites do imóvel. Limite de respeito. Linha fronteiriça respeitada de forma pacífica pelos proprietários e ou simples ocupantes, sem título de domínio, como linha divisória entre os imóveis. Neste trecho, vem nos falar sobre o limite de respeito que muitas vezes podem ser simples ocupantes dos terrenos, ou seja, então uma pessoa que de certa forma tomou posse do terreno, porém ela não tem o título de domínio. Ela não tem os documentos que comprovem que ela é proprietária do terreno. Mas, de certa forma, esses limites são respeitados por esta pessoa. Imóvel rural. O imóvel rural a ser considerado no serviço de georreferenciamento é aquele objeto do título de domínio, bem como aquele passível de titulação. Essas palavras em destaque, objeto de título de domínio e passível de titulação, vai ser descritos a seguir no próximo slide, na próxima apresentação. E também, o imóvel rural será atribuída uma certificação para cada parcela do imóvel. E esta será descrita em matrícula própria no registro de imóveis. Então, vamos lá. Seguindo aqui, temos imóvel rural, objeto do título de domínio. Como dito anteriormente, agora vamos definir os termos em destaque que foram mostrados anteriormente. Objeto do título de domínio. O que é? Imóvel constante em documento que formaliza a aquisição da sua titularidade. Ou seja, são documentos que comprovem que dada pessoa ou empresa sejam proprietários do terreno. Então, quais documentos seriam esses? Área inscrita, matriculada ou transcrita no cartório de registro de imóveis. A área transcrita está relacionada à Lei 6.015/73 de 1º de janeiro de 1976, que define que adotava-se a transcrição das transmissões, a qual poderia incluir no mesmo ato registral 2 ou mais imóveis. A partir dessa data, foi introduzido o sistema de matrícula, que vigora até hoje. Pelo novo sistema, cada imóvel terá matrícula própria e cada matrícula corresponderá a um único imóvel. Então, anteriormente à data de 1976, um imóvel poderia ter 2 ou mais matrículas, 2 ou mais números de registro. Então, provavelmente, se você pegar um documento anterior a esta data, você vai encontrar isto.
mas essa área transcrita entrou em desuso por essa lei 6.015 do ano de 73, que começou a ser vigorada em 1º de janeiro de 1976. Área descrita em documentos ainda não registrado, mas suscetível de registro com efeito translativo de domínio ou constitutivo da propriedade formal. O que são os documentos descritos no item B? São documentos como escritura de compra e venda relativa à parcela destacada de área maior, devidamente delimitada e caracterizada. É uma escritura que comprove, que mostre a compra de uma área que está sendo retirada de uma área maior. Ou seja, eu tenho uma área grande e resolvi vender um pedaço, uma fatia desta área. Com isso, eu gero uma nova escritura, porém essa escritura ainda não está registrada, mas ela vai ser registrada. Então é uma escritura que comprove o título de domínio do terreno. Continuando, cada título de domínio se refere a apenas uma parcela e vice-versa, exceto nos casos seguintes. Continuando, cada título de domínio refere a apenas uma parcela e vice-versa, exceto nos casos seguintes. Então, o que isso nos quer dizer? Que cada parcela do terreno corresponde a um número de registro. Então, cada registro corresponde a uma única área, exceto nos casos que aqui vão ser descritos. Matrícula ou transcrição se referir à área descontínua. Cada área corresponderá a uma parcela. Então, no caso aqui temos uma área descontínua, que pode ser aqui separada por um rio, por uma rodovia, mas corresponde ao mesmo proprietário e que, por sua vez, possui o mesmo número de matrícula, ou o mesmo número de registro. Caso você, como profissional que vai realizar o georreferenciamento, encontre um caso desses, com a realização do georreferenciamento, deve ser efetuada a correção nessa situação, porque, como foi dito anteriormente, cada parcela deve corresponder a um único número de registro. Então, não pode existir um número de registro para duas matrículas, para dois terrenos diferentes. Continuando a parte sobre objetos de título de domínio, cada título de domínio se refere a apenas uma parcela e vice-versa, exceto no caso que houver interesse em remembrar áreas contíguas, constantes em títulos distintos, cuja fusão seja judicialmente possível. Então, eu tenho aqui uma área que tem 3 matrículas diferentes. No caso de eu querer remembrar, ou seja, juntar as 3 áreas em uma única área, eu preciso fazer o remembramento. Esse remembramento consiste em obter as medidas de cada uma das áreas, junto com seus limites, e depois entrar com esses papéis em um cartório de registro de imóveis e avaliar se essa união é possível. Caso essa fusão, essa união seja possível, como no final do processo eu terei um único número de matrícula para as 3 áreas. Continuando, quando há interesse em parcelar, desmembrar a área objeto do título de domínio, sem transferência de titularidade. Então, quando eu tenho uma área grande e que ela tem a mesma titularidade e eu quero simplesmente subdividir esta área para que as áreas fiquem menores. Então, eu vou ter o mesmo número de matrícula para todas as áreas, desde que a titularidade continue sendo a mesma. Ou seja, eu não posso ter mais de um dono nesse terreno. Ou seja, tem que pertencer à mesma pessoa. Continuando ainda sobre objeto de título de domínio, há algumas situações que devem ser observadas com mais atenção. Imóveis com áreas encravadas, o credenciado deverá atentar-se para a situação jurídica. Por exemplo, a área interna é objeto de título próprio. A parcela objeto do georreferenciamento corresponderá à área compreendida entre o perímetro externo e os perímetros internos. Então, eu, como um profissional, quando vou realizar
o georreferenciamento, que tem uma área encravada, eu devo atentar para a seguinte situação: eu não posso simplesmente coletar os dados dos limites externos da matrícula maior. Eu também tenho que coletar os dados da matrícula, no caso do terreno interno. Por quê? Porque senão, quando eu for registrar meu georreferenciamento, para certificar o meu georreferenciamento, o INCRA não sabe que tem uma área encravada no meu terreno. Então eu tenho que demonstrar isso. Mostrar que o perímetro da matrícula 8020 corresponde a tal pessoa e a matrícula 771 corresponde a outra pessoa. Mesmo que a pessoa da matrícula da área menor não te contrate para fazer o serviço, você tem que levantar os limites do imóvel dela. Pois senão, quando futuramente essa pessoa for realizar o georreferenciamento, vai dar sobreposição, porque a área dela está dentro de uma outra área. Então, o profissional deve se atentar a isso. Em uma área encravada, ele deve levantar as duas áreas, tanto a área externa quanto a área interna. Seguindo, temos a área interna está integrada no imóvel, o que se refere ao título de domínio, mas encontra-se ocupada por posseiros. A área interna não deverá ser reduzida da parcela. Então, nessa situação, eu tenho que a área maior corresponde a um certo proprietário e que a área que está descrita no meio do meu desenho aqui, representada aqui, ela está ocupada por posseiros. Então, quando eu realizar o meu georreferenciamento, mesmo que outras pessoas estejam naquela área, elas não possuem a documentação que comprovem a compra desse imóvel, ou seja, elas não possuem nenhum registro de compra daquele imóvel. Então, quando no momento em que se vai realizar o georreferenciamento, você tem que realizar da área completa, não das áreas separadas, diferente do exemplo citado anteriormente. No exemplo citado anteriormente, onde havia duas matrículas e onde uma área estava dentro da outra, a matrícula menor possuía os documentos de título de domínio. Ela possuía os documentos que comprovavam que ela era o dono do terreno. Mas nesse caso, onde a área é ocupada por posseiros, isso não acontece. Eles não possuem a documentação requerida, para comprovar a posse do imóvel. Então, nesse caso, eu devo levantar a área por fora, a área externa do imóvel. Continuando aqui, temos a outra seguinte situação que demanda atenção. A área interna encontra-se ocupada por posseiros, mas tal situação está devidamente prevista na matrícula, de forma que a área encravada não integra o imóvel matriculado. Nessa situação, como se deve proceder? Conforme o item A deste manual. O que fala o item A? Em que eu devo pegar os limites externos e também os limites internos, já que na matrícula mostra que a área interna foi tomada por posseiros. Então ela já indica que existem pessoas que tomaram conta daquela área. Então isso já está registrado. A partir do momento que isso já está registrado, os posseiros já são donos do terreno. Seguindo, temos imóvel rural passíveis de titulação. Imóveis rurais passíveis de titulação são aqueles correspondentes a área pública ocupada por particular, incluída em ação de regularização fundiária promovida por órgão público. Esse exemplo aqui trata de um exemplo que pode acontecer muitas vezes em uma região, em uma cidade, em que a pessoa simplesmente ocupa a área e aquela área é uma área pública, Então, ou seja, é uma pessoa particular que está ocupando uma área pública. Existem muitos casos parecidos com esse pelo Brasil. Em seguida, temos área particular sobre a qual é exercida a posse em usucapione, que é uma área cuja propriedade pode ser adquirida por usucapião. Ou seja, é uma área que ela não está certificada, não existe um número de matrícula para ela e que ela está em processo
de usucapião, ou seja, ela está em algum processo judicial para que o proprietário possa ser dono daquela terra através de usucapião. Através de um processo judicial, o juiz avalia se a pessoa está apta a ser dona do terreno, se ela pode ser dona do terreno, dentro das legalidades, e se assim for, a pessoa passa a ser dona do terreno. Então, esse é um exemplo de área passível de titulação. É importante dizer que o imóvel ou parcela somente será certificada após a titulação. Então, pode ser que você realize um georreferenciamento de um imóvel com essas características aqui citadas, mas a certificação só poderá ser feita após a titulação do imóvel. Continuando aqui, iremos definir limites. Os limites devem ser identificados, levantados e descritos de forma a retratar de forma fidedigna o imóvel rural. Ou seja, então você deve percorrer todas as feições do terreno, procurando retratar a forma do terreno da forma mais fidedigna possível. Limites e identificação. Para identificar corretamente os limites do imóvel, o credenciado deve efetuar uma criteriosa análise de documentos relacionados ao mesmo, buscando esgotar as dúvidas quanto à sua localização. Sugere-se que, para sanar as dúvidas quanto ao tamanho do imóvel, a localização dos vértices, os confrontantes do imóvel, é necessário que se analise as seguintes documentações. O manual sugere que analise a matrícula ou transcrição do imóvel, que é indispensável, matrículas e ou transcrições de imóveis vizinhos, título de domínio, peças técnicas relacionadas ao imóvel e ou aos confrontantes. Nos casos de imóveis passivos de titulação, deverão ser observadas os limites de respeito, além das indicações anteriores, quando for o caso. Então, para que o profissional não tenha nenhum tipo de dúvida quanto a quem é dono do terreno, quem são seus confrontantes, qual que é a situação legal do terreno, é necessário que analise os documentos aqui descritos. Ainda falando da identificação dos limites, a identificação dos limites deverá ser feita in loco, ou seja, no local. É fundamental a presença dos confrontantes ou de seus prepostos, pois o levantamento será realizado no limite comum entre os imóveis, a respeito do qual deve haver concordância entre as partes envolvidas. Então, para a coleta de algum vértice de divisa entre dois terrenos, duas propriedades, é necessário que ambos os proprietários, tanto da parte a ser medida quanto o proprietário da parte que faz confrontação, é necessário que eles entrem em um acordo onde é a divisa, onde passa a divisa, para que não haja problemas futuros envolvendo sobreposição. Caso tenha discordâncias entre os confrontantes em relação à identificação dos limites, o credenciado deve prestar os devidos esclarecimentos. Então você, como um profissional credenciado, deve prestar os devidos esclarecimentos ao seu cliente, até mesmo ajudando o proprietário, ajudando o seu cliente a entender os documentos que ele possui da área, procurando entender melhor a situação e explicar a situação do imóvel para o proprietário, além também que você pode conduzir o proprietário do terreno a algum cartório de registro de imóveis, a fim de que lá no cartório eles esclareçam algumas dúvidas que você porventura não saiba explicar. Esse é o dever seu como profissional, né? Prestar os devidos esclarecimentos, amparar bem o seu cliente. Ainda se tratando de limites, iremos falar sobre descrição. Os limites são descritos por segmentos de reta interligados por vértices. Deste modo, não são admitidos elementos curvos, como arcos de circunferência, arcos de elipse e outros, na descrição do limite dos imóveis rurais. Então, o que se deve fazer é criar pequenas seções de retas ligadas por dois pontos, descrevendo o terreno, descrevendo o limite do terreno. Não pode-se usar alguma ferramenta como arcos
elipses ou coisas parecidas para identificar um terreno, e sim apenas segmentos de retas que descrevam o terreno. Aqui temos um exemplo que esclarece melhor esta situação. Temos aqui a forma incorreta e a forma correta de se fazer. Na forma incorreta, note que existe segmentos de retas muito grandes. O profissional que realizou esse serviço aqui, ele pegou apenas 4 vértices para realizar um levantamento desse. Note que da forma correta, os elementos de retas são menores, porém, ele descreve melhor as feições do terreno. O profissional que for trabalhar e prestar esse tipo de serviço deve prestar bastante atenção na forma que estará sendo representada, e também uma dica boa de se utilizar é que em locais onde tem cercas de divisa, pegar pontos, coletar pontos aonde a cerca sofre uma mudança de direção, a fim de evitar esses erros que aqui foram mostrados. Limites. Tipos. Os segmentos de reta descritos nos títulos de domínio e representados na planta, em geral, referem-se a elementos físicos que definem em campo o limite entre imóveis. Podem ser elementos artificiais, limites artificiais, código LA, cerca, muro, estradas, vale, canal, linha, ideal, e limites artificial não tipificado. Elementos naturais, limites naturais, código LN, corpo d'água, curso d'água, linha de cumeada, grota, crista de encosta, pé de encosta e limite natural não tipificado. Esses são alguns tipos dos limites que podem ser encontrados. Então aqui temos uma cerca, a imagem ilustra uma cerca que define bem o limite. Então, com certeza, para essa cerca ter sido feita, houve concordância dos dois proprietários, tanto do terreno que está sendo medido quanto do seu vizinho. E no outro caso, temos o exemplo de um limite natural, né? Que pode ser, por exemplo, um vale ou uma linha de cumeada. Ainda tratando sobre tipos de limites, é importante falar sobre corpo d'água ou curso d'água, que é um limite no caso natural. Então, quando eu estou realizando algum levantamento e a minha divisa coincide com a margem ou com o eixo de algum rio, como saber, como identificar se a minha divisa é no eixo do rio ou na margem do rio? É isso que vai nos mostrar aqui. O limite coincide com margem ou com o eixo, de acordo com a descrição constante no registro de imóveis. Então, deve-se analisar os documentos que o proprietário possui do imóvel e analisar se o meu limite é na margem do rio ou no eixo do rio. Isso aí pode evitar algum problema do futuro. Se a descrição for omissa, deve-se observar o decreto 24.643 de 10 de julho de 1934, o Código das Águas, que divide os leitos alvéolos dos cursos d'água em públicos e privados. Sendo público, o limite se dá pela margem, sendo privado, pelo eixo. Então, em se tratando assim de forma prática, quando eu vou realizar algum serviço e se me deparo com a situação de que meu limite se dá para um rio. Então, como saber se esse limite é na margem ou no eixo? Seja ele um corpo d'água, seja ele um curso d'água, enfim. Como eu devo saber? Caso não conste no registro de imóveis, na sua escritura do terreno, eu devo ir para o decreto número 24.643. E nele se define que, se for um corpo d'água público, o limite se dá pela margem. E se for um curso d'água privado, o limite se dá pelo eixo. Aqui temos um exemplo do decreto 24.643, que traz para nós o que é água pública. As águas públicas podem ser de uso comum ou dominicais. De forma resumida, o decreto define como sendo águas públicas os mares territoriais, golfos, baías, enseadas, portos,
correntes e canais de lagos ou lagoas navegáveis ou flutuáveis, tudo isso o decreto considera como águas públicas. E águas privadas ou águas particulares são todas aquelas águas que não se encaixam a critério de norma como pública, não se classificam como águas públicas. Então, não sendo águas públicas, são águas particulares. Ainda falando de limites, temos os códigos que deverão ser representados os limites. Lembrando que o código LA limite artificial e LN limite natural. Código LA1 cerca, LA2 muro, LA3 estrada, LA4 vala, LA5 canal, LA6 linha ideal, LA7 limite artificial não tipificado, LN1 corpo d'água ou curso d'água, LN2 linha de cumeada, LN3 grota, LN4 crista de encosta, LN5 pé de encosta, LN6 limite natural não tipificado. Então, quando se deve elaborar o mapa para que seja entregue ao INCRA para fazer a certificação do georreferenciamento, deve-se seguir os códigos aqui descritos. Vamos tratar agora sobre confrontantes. No serviço de georreferenciamento, a identificação dos confrontantes deve privilegiar o aspecto objetivo. Deste modo, quando o imóvel lindeiro estiver inscrito no registro público, será identificado pelo número da matrícula ou transcrição e pelo Código Nacional de Serventia do cartório onde estiver registrado. Então, a critério de norma, o meu imóvel vizinho, meu imóvel confrontante, será identificado pelos números aqui descritos, número da matrícula ou transcrição e pelo também o número do Código Nacional de Serventia. Esta é a forma de se identificar o imóvel confrontante. No caso dos imóveis que não possuem registro, serão identificados por sua denominação, através de exemplos. Rodovias e ferrovias. Exemplo, rodovia BR-040. O meu imóvel possui confrontação com a rodovia, mas qual rodovia é essa? Eu tenho que indicar o nome da rodovia. No exemplo aqui, rodovia BR-040. Logradouros públicos. Exemplo, Afonso de Carvalho. Então, quando o meu imóvel faz confrontação com alguma rua, eu tenho que indicar o nome da rua. A mesma coisa acontece pelos cursos d'água, terrenos de marinha, terrenos reservados ou terrenos marginais, áreas devolutas, áreas com registro desconhecido. Então, todos nesses casos eu devo indicar o nome. Então, todos esses casos eu devo indicar a denominação do meu confrontante. Seguindo nossa aula sobre o manual técnico de limites e confrontações, temos a alteração da parcela certificada. O que seria isso? Essa parte da norma, esse capítulo da norma, traz orientações quanto às providências a serem adotadas quando houver necessidade de alteração da parcela certificada, seja por desmembramento, parcelamento ou remembramento. No caso de desmembramento ou parcelamento, significa fracionar uma parcela certificada. Então eu tenho uma área grande e pretendo tirar uma parte, que é o desmembrar, ou simplesmente dividir em áreas menores. No desmembramento ou parcelamento, poderá ocorrer a necessidade de inclusão de vértice entre alinhamentos de vértices já certificados, sendo necessário efetuar a alteração da parcela confrontante. Ou seja, nesse exemplo da imagem, eu tenho a parcela A e a parcela B, e foi necessário incluir aqui em vermelho um vértice de alinhamento para que eu possa dividir melhor, possa representar melhor a minha área a ser dividida. O credenciado deverá gerar uma anotação de responsabilidade técnica, ART, específica para este trabalho. Se a parcela confrontante estiver efetivada no registro de imóveis, além da alteração da certificação, haverá necessidade de ações também no cartório. Então, se a minha parcela que vai ser alterada já estiver registrada no cartório, eu tenho que procurar o mesmo e realizar as devidas alterações. Ainda falando sobre desmembramento e parcelamento, vamos falar sobre desmembramento e parcelamento sem parcela confrontante certificada.
Quando não houver a parcela confrontante certificada, o desmembramento poderá demandar a inclusão de vértices entre alinhamentos já certificados, porém não poderá ocorrer exclusões de vértices no perímetro original. Nesse caso, eu tenho a parcela A e pretendo dividir ela em três, no caso aqui A1, A2 e A3. Notem na imagem de exemplo. E vamos também se atentar ao que está escrito no texto. Quando não houver parcela confrontante certificada, o desmembramento poderá demandar a inclusão de vértices entre alinhamentos já certificados. Supondo que esse ponto aqui está certificado e esse aqui também. E eu preciso dividir essa área como da forma que está aqui. Então eu tenho que incluir algum vértice certificado. Ou seja, entre dois vértices certificados, eu incluí mais um. Porém, eu não posso excluir algum vértice certificado. Supondo que eu não precisaria desse vértice aqui. Eu não posso simplesmente excluir esse vértice, porque o mesmo já está certificado no cartório e também no INCRA. Então, é necessário que haja uma certa atenção para realizar esse tipo de serviço. Caso o imóvel não esteja certificado, você poderá sim excluir ou não algum vértice, mas caso ele não esteja certificado. Ele estando certificado, não se pode mudar, nem excluir, nem alterar nenhum dos vértices, a menos que se faça uma revisão junto ao INCRA. Remembramento é a ação de fundir duas ou mais parcelas certificadas, com ou sem registro informado. Em remembramento, que envolver parcelas certificadas e parcelas ainda não certificadas, primeiramente deverá ser efetuada a certificação destas para posterior fusão. Então, supondo aqui que temos a parcela A, B e C, e eu quero formar a parcela D. Caso as minhas três parcelas estejam certificadas, já facilita, porque aí é só pedir um processo de união entre já as três áreas certificadas. E outra dica que é importante, caso nenhuma das três parcelas estejam certificadas junto ao INCRA, eu já posso realizar o levantamento dos vértices conforme a figura D. Ou seja, eu já realizo todo o levantamento externo de toda a propriedade e depois eu já peço a certificação para todas as propriedades, né? No caso aqui. Guarda de peças técnicas e documentação. Todo material que subsidiu o credenciamento na identificação dos limites deverá ser arquivado e mantido sob a sua guarda. Então, quando se realiza o serviço de georreferenciamento, é importante que o profissional deixe guardado, arquive esse arquivo, para que no futuro isso não venha a gerar problemas, até mesmo para você ter uma garantia do serviço que foi prestado. Dentre esses materiais, ou seja, dentre esses documentos, é importante ter os seguintes: cópia da certidão de matrícula ou transcrição do imóvel, cópia das certidões das matrículas ou transcrições dos imóveis confrontantes, cópia de títulos de domínio, exemplo, escritura pública de compra e de venda, formal de partilha, carta de arrematação, sentença de usucapião e outros, todos os documentos que comprovem o domínio do imóvel, cópia das peças técnicas, plantas, memoriais descritivos, cadernetas de campo, entre outros, relacionados ao imóvel e ou os confrontantes, cópia de peças técnicas existentes em órgãos oficiais que tratem de limites de imóveis. Então, esses são os elementos que são necessários que sejam arquivados, né? Esses documentos são de extrema importância para a realização do georreferenciamento. Então foi isso a nossa aula sobre manual de posicionamento. Obrigado pela atenção. Até a próxima.